Agora nós temos aqui o profeta Sodaema, olha o profeta! Você falou que não vinha, agora você vem, agora você não vem, que bagunça é essa, mano? Quem manda tá em cima. Quem manda é lá em cima, né? Puxou a orelha de novo? Puxou a orelha do senhor de novo? Hoje eu passei muito mal, uma alergia muito, muito ruim. Aí eu falei assim, não vou participar não, aí, eis-me aqui. Peraí, não é assim não. Não é assim não, peraí, eu não quis dizer isso. Deus, ele escolheu vários profetas, né? Cada um para um detalhe, cada um para um tempo. Sim. Eu não sei o que o senhor vai fazer ainda, qual é o plano que o senhor tem para a minha vida, o que ele vai me usar e para quê? Porque ele que vai revelar na hora certa. Sim, Pois não. A hora que eu vou gravar, eu vou falar umas palavras aí, porque tem coisa que eu só penso e acontece. Isso é muito forte. Muito forte. Surpreende. Eu estou fazendo a tradução, né? Eu comecei a fazer, já tem 40 anos que eu faço na igreja aqui, já tem, nessa igreja nossa, que já tem mais de 10 anos, a igreja que eu estava anteriormente foi 30 anos. Eu faço tradução há muito tempo, e eu já vi isso várias vezes, tá? O Senhor dá blocos de unção para diferentes profetas. Então, esse profeta não sabe o que ele está falando, esse aqui não sabe o que ele está falando, entendeu? E o Senhor deu... O Senhor falou até mesmo, profeta, o Senhor falou isso da irmã, né? Que ela junta os quebra-cabeças e põe tudo juntinho, né? Ele deu isso para esse canal. Ele juntou os quebra-cabeças. Mas pediu uma oração sobre o Senhor, muito bom ver o senhor aqui. Dá para ver que o senhor está um pouco cansado, né? Dá para ver isso, não sei. Mal-estar, né? Mas Deus vai estar tomando conta. Amém, irmão. Obrigado pela sua participação aqui em Alegar os Irmãos ao redor do mundo. Amém. Obrigado, Pai, por trazer aqui para nós o profeta João Batista. Estamos muito felizes com a presença dele. Muito feliz, Senhor. Muito obrigado por trazer ele aqui para nós. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor derramar sobre ele os teus sentimentos, a tua vontade. E cada boca dele saia os seus sentimentos, saia as suas palavras, e que venha alegrar todos nós e nutrir outros nós, inclusive ele mesmo, Senhor. E que nós possamos um ajudar o outro nessa caminhada que o Senhor já falou, né, Pai? Antes do momento da transformação, antes do raiar do sol, onde a terra fica mais escura, então as coisas vão ficar difíceis cada vez mais, até o raiar do sol, mas o Senhor está conosco. Obrigado por trazer aqui para nós o profeta, para nos alegrar e que a gente venha aprender com suas palavras. Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Vamos aprender mais um pouco. Amém, Jesus. O Senhor está no comando e está voltando, né? O Senhor que nos escolheu para estar nesse tempo. Amém? Hoje me deu mal-estar, mas eu creio que tudo é uma batalha espiritual que nós estamos vivendo, porque nesse final de tempo tem muita coisa acontecendo, né? Muitas revelações, muitas orações, muitos profetas revelando coisas que ainda nem aconteceu, que vai acontecer. Essa semana, meu irmão de sangue, comentou comigo assim, você viu que tá vindo um negócio lá muito grande que vai cair na terra? Eu falei assim, sim. Aí eu falei para ele assim, é vermelho, né? Aí ele demorou a responder, depois respondeu. Eu falei assim, é verdadeiro. Então isso aí vai cair sobre a terra, mas não é só do filho que eu vi falar, né? Então assim, as pessoas estão acostumadas que acontece algo e depois ele melhora e vai, né? E agora não vai ser bem assim, mas essa não foi a palavra que o senhor me trouxe agora, no último momento, no último instante. Como sempre, perdão pelo movimento aqui, é o celular que está na minha mão, não é Facebook, é pelo celular que eu gravo as mensagens. Todos os profetas, todos os profetas, daí tem uns que nem foi revelado ainda, são aqueles que não guardam mágoa. Às vezes, se por onde for essa mensagem, não que você estiver ouvindo ela, seja qualquer parte do mundo,
são pessoas que não guardam mágoa. E essas pessoas que não guardam mágoa são chorões. Por quê? Às vezes a pessoa fica tentando resolver do jeito dele, tentando convencer as pessoas, porque ele quer, assim, até então é o Senhor que coloca as palavras, mas enquanto ele não vem entender que é o Espírito Santo, a pessoa fica tentando convencer os outros e da sua carne você não vai conseguir. Assim era comigo, até hoje mesmo assim. Tem hora que o senhor fala, calma, João, calma, eu que vou resolver. Tem hora que dá vontade de abrir a cabeça da pessoa e colocar aquilo lá dentro da cabeça da pessoa. E o senhor falou assim, ó, você vai, alguém já foi usado para levar essa palavra, você vai lá e leva ela. E aí o Espírito Santo vem e faz brotar, faz nascer. E assim são os profetas, né? Anderim e todos os profetas do mundo. Shiramassura canta Manás, obrigado, senhor, por tudo. O profeta Jeremias, está lá em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu com Jeremias, e se acontece com nós, com os profetas, durante os andamentos, né, da vida. Amém? Pois assim diz o Senhor. A palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Assim, aí aqui começa a falar Jeremias, né? A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias, ele foi escolhido como criança, né, ainda. E também nós, né, quando a gente está aprendendo a palavra do Senhor, nós somos como criança, né, aprendizes do Senhor, amém? Glória a Deus. Estou perdido. Mas o Senhor me disse, não digas que não passo de uma criança, porque a todos em que eu enviar, irás. E tudo quanto que eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares, e também para plantares. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa consagração, porque o Senhor, Ele nos consagrou, Ele nos abençoou, Ele nos direcionou. Então, é tomar cuidado com o que fala, porque lá em Tiago 3 fala assim, que a nossa língua tanto bendiz quanto maldiz, porque é uma perfeição do Senhor. Eu tenho que aprender a dosar o que eu falo. E conforme o que eu falar, às vezes, uma pessoa vai ficar com mágoa. Não só eu, qualquer pessoa, independente de religião, toma cuidado com o que você fala, porque a nossa língua bendiz e maldiz. Toma cuidado. Então, o profeta é sim, nós somos consagrados por Deus, que tem uns que são consagrados como pastor, diácono, evangelistas, mestres, né? Mas na minha vida, o Senhor me consagrou como profeta às nações.
Então eu não entendi o porquê de tanta coisa, de tanta perseguição, e quando tá para acontecer algo na minha vida, aí começa a mal-estar. Eu creio que o Senhor vai me levar para outros lugares agora, nesses dias. Eu não sei para onde ainda, mas sempre quando Ele vai me tirar da onde eu tô para algum lugar, eu começo a sentir um mal-estar. O meu organismo desorganiza todinho, assim, me dá o que está acontecendo comigo agora, essa reação. É porque é uma batalha espiritual muito. O senhor já sabe, né? Tudo que vai acontecer. Só que nós não, né? E ele já preparou. E ele sempre vai preparar lugares melhores para nós, porque ele cuida dos detalhes. Ele já sabe o quanto ele me usou na onde eu estou, quando ele me usa. Mas quando a gente passa a ser perseguido espiritualmente, por algum motivo, por alguma coisa, o senhor tira a gente daquele lugar e leva para outro, né? E aí o senhor vai me usar lá, naquele, não sei não onde que vai ser. Quando ele tiver que sair, de novo. Assim como foi com Jesus, né? Jesus, ele saía e levava a palavra do Senhor, e ele sempre ia para frente. Quando ele começava a ser perseguido, o que Deus fazia com ele? Tirava ele daquele lugar. Então ele foi chamado de andarilho, né? Assim somos nós também. Tem gente que chama a gente de andarilho, igual Jesus foi chamado de Deusebu, por causa da intimidade. Tem gente que fica falando que eu fico querendo ser Deus na vida deles. Não é eu que fico querendo ser Deus, é a palavra, né? É o Espírito Santo que convence. Então o Senhor não me leva para lugar nenhum para amaldiçoar ninguém, para falar mal de ninguém. Só que o espírito zombador entra na mente das pessoas e coloca as pessoas contra mim. Aquele que, que é contra nós, que é contra Deus, ele vem em cima de nós, contra nós. Então, assim, eu peço perdão a Deus, às vezes, por murmurar. Eu pedi perdão a Deus hoje. Eu passei o dia hoje pedindo perdão a Deus, porque vem muita batalha espiritual. O mundo está vivendo muita batalha espiritual. E agora está perto de acontecer os 3 dias, 3 noites plena escuridão, onde que cada movimento agora vai purificar e para revelar as coisas. Deus está separando nós, né? Deus separou nós para a gente estar vigilante no Senhor, vigilante na palavra. E em Daniel 12, 1, eu não ia falar essa palavra, eu nem sabia. O Senhor trouxe ela agora aqui e falou para mim falar ela. No tempo do fim, fala assim: nesse tempo se levantar Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve na nação aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Lá no 2 fala assim: muitos de que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois resplandecerão para o fulgor, para o firmamento. E os muitos que conduzirem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, né, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esconderão, esquadrinharão, e o poder multiplicará. Então, Daniel fala assim: então eu, Daniel, olhei que eis que estava em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E ouvi do vestido de linho do Senhor Jesus, né, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dos 2 tempos, da metade de um tempo,
e quando acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas cumprirão. E eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e aprovados, mas os perversos procederão perseveramente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão, depois do tempo, que o sacrifício diário de tira foi de abominação desoladora, e haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.330 dias. Tu, porém, segue o caminho até o fim, mas descansará e ao fim dos dias levantarás para receber a tua herança. Muitas pessoas vão ser embranquecidas, igual como foi com Pedro, né? O Senhor vai arrebatar e trazer revestidos com todo o poder. Mas os 144 mil, que são os profetas que o Senhor já abençoou, que já glorificou, eu creio que nós já vamos ficar aqui até no final, assim como o Senhor faz comigo. O Senhor já supre as nossas necessidades, né? As minhas necessidades básicas, e lugar para ficar, e alimentação, e viagens, tudo no tempo certo. Quando for para o Senhor me levar para outro lugar, Ele vai enviar recursos, que eu creio, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e protegendo a todos nós, aos remanescentes, aos profetas, a todas as pessoas. Eu creio que o Senhor não vai desanimar delas de nenhuma. Em nome de Jesus, que eu peço que o Senhor continue guiando, protegendo e abençoando, não só os meus caminhos, mas de todos os remanescentes. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, e guia. Amém? É uma mensagem que não estava programada, eu não tinha pensado em nada, o Senhor trouxe elas agora. O senhor tinha mais 5 minutos, falei, mas já acabou? Eu não tinha pensado em nada, pastor, é Deus que sabe tudo. É assim mesmo, amado. Eu ia me fazer a ceia dos elementos aqui, esqueci, quando eu te vi aqui, falei, fiquei animado, tem que fazer a ceia ainda. Amém, mas Deus sabe todas as coisas. Eclesiastes 3:1 fala assim, que há tempo para todas as coisas embaixo do céu, embaixo das águas, e o Senhor já programou todas elas. A gente tem que ter discernimento, que tem gente, pastor, a gente tem que falar para os pastores, tomar cuidado, porque é o Senhor que vai colocar os detalhes no momento certo, ele já sabe quem são os escolhidos. A gente não tem que ficar obrigando a pessoa. É sim, não. Você não estava aqui, né? Eu não faço isso, não. Já é costume americano, eu acho. O americano, cada um tem seu espaço, então a gente não é muito de entrar na vida dos outros, não, sabe? Sim. Você vê, eu estava na igreja há 40 anos, né? Nunca recebi a chamada do pastor. Aqui a americana é individual, não tem essa de entrar na vida do cara. Eles podem falar para você, né? O que é que você está entrando na minha vida aqui? Qual é o seu negócio? Eles falam isso. Mas, tipo assim, igual quando o senhor me envia até uma pessoa que aí surpreende, ele já coloca as palavras que a pessoa está vivendo, e você fala assim, como você sabe disso? Eu falo assim, não, o senhor pediu para falar. Eu já fiz isso com o senhor, né? 3 vezes. Ô, profeta, o que é isso? O senhor mandou falar com você. Surpreende. Um dia eu estava passando na rua e tinha uma mulher num ponto de ônibus, aí o senhor falou assim, vai lá e fala 2 palavras para ela. Eu falei, ela, como o senhor sabe disso? Eu falei assim, não, o senhor pediu para falar, eu nem te conheço. Aí desse jeito. Tá bom, profeta. O pastor Lucas entrou aqui, a igrejinha está na casa dele, por isso que eu gostaria de... Eu senti um pouco de dor quando o senhor falava isso, tá? Perdão pelas vozes que te machucaram, tá, amado? Muito perdão por isso. Isso mesmo. Profeta como é que é? Internet com o senhor, ligado? Mas, sabe, perdão aí, tá, pelas coisas que causou aí com o senhor, tá, amado? Não, essa semana teve
Eu estou me corrigindo em dar resposta. Às vezes a pessoa me chama para alguma coisa, para ir para um lugar, eu tenho que entender que eu tenho que pedir para o senhor primeiro, se é para mim ir ou não. E eu dei resposta para uma pessoa que eu ia para uma instituição, e aí depois o senhor falou para mim que não era para mim ir, porque eu não posso ficar preso num lugar só. E aí quando eu fui falar com o pessoal, eles, tipo assim, não queria entender que eu não devia ter falado daquele jeito, aí veio uma chuva de pedra em cima de mim, aí eu fui orar e depois, sabe o que aconteceu? Um desses diretores me mandou uma mensagem: ô João, perdão pelas palavras que eu falei ontem, que foram muito duras. Aí eu falei assim, não tem importância não, eu já passei por coisas piores. É Muitas complicado. coisas. O andar da noiva vai ser isso aí com você, é complicado isso aí. Sim, sim. O povo não entende, né? O povo não entende, mas tudo para a glória de Deus. Amado, só faz oração para os irmãos, a todo mundo, por favor. Amém de Jesus. Quando o senhor pedir para falar algo, você tem que falar, vai doer ou não, né? Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, o senhor dê sabedoria, dê entendimento, Pai. Não só para mim, mas para todas as pessoas, pastores, né? Todas as pessoas que estão já ministrando tanto tempo a palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor coloque na mente dos pastores das igrejas para ele explicar para as pessoas o que está acontecendo no mundo, para as pessoas não ficarem ali dormindo, né? Em nome de Jesus e seu declaro na minha vida, na minha família e todos os remanescentes, o pastor João Carvalho, o pastor Lucas, o pastor Jones, o pastor Nilva, todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Tá, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje, tá, profeta? Eu sei que muito nós amamos o Senhor. Se você chegar aí só mostrar sua cara, não precisa falar nada, já é uma alegria para todos nós. Acho que da próxima eu vou ficar aqui 20 minutos calado, só olhando. Eu já pensei nisso, sabia? Eu entrar tá aqui. Bom, tá bom. Eu vou ali, pego um prato de mandioca e a gente come junto comendo aqui. Amém, Jesus. Tá bom.